prescrição intercorrente em caso de fraude à execução fiscal. Será que pode haver prescrição intercorrente na execução fiscal em que foi reconhecida uma eventual fraude contra o interesse fazendário, no caso do artigo 185 do CTN? Primeiro de tudo, pessoal, vamos lembrar que o artigo 185 fala que as alienações, as transferências patrimoniais, quando o devedor tributário por crédito tributário já inscrito em dívida ativa, quando ele não reserva bens suficientes para honrar este crédito já inscrito em dívida ativa, quando ele aliena este bem e não reserva bens suficientes, essa alienação é reputada em fraude, se tornando ineficaz diante do interesse fazendário. Significa que a fazenda pública não ser prejudicada por essa alienação e pode promover a penhora deste bem, mediante o reconhecimento da fraude de execução lá na execução fiscal. Portanto, a fraude é uma medida que visa resguardar o interesse da fazenda pública na execução fiscal. Fechou? Primeiro de tudo, reconhecimento de fraude, alienação sem reserva de bens, reconhecimento incidentalmente na execução, penhora do bem. Muito bem, e pode haver prescrição nesse tipo de situação, prescrição intercorrente? Primeiro de tudo, vamos lembrar que a prescrição intercorrente é aquela que acontece no caso de uma execução fiscal frustrada pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Só que, quando nós temos reconhecimento de fraude e a penhora desse bem, nós temos uma garantia que se torna uma garantia efetiva da execução. Então, a gente esvazia a possibilidade do reconhecimento de prescrição intercorrente posteriormente à ocorrência desta constrição por meio do reconhecimento da fraude. Então, depois do reconhecimento da fraude, com penhora desse bem, não vai haver mais, de acordo com o entendimento da STJ, a possibilidade de prescrição intercorrente. Tudo porque nós temos garantia, essa execução caminha no sentido da liquidação dessa garantia, mediante possibilidade de embargos, inclusive. Tudo bem. E antes do reconhecimento da fraude? Bom, aí, eventualmente, será possível o reconhecimento da prescrição intercorrente antes do reconhecimento da fraude, quando a execução tenha restado frustrada por mais daquele prazo de 1 mais 5 anos que o STJ e o Supremo fixaram como os critérios para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Vale lembrar que esta prescrição intercorrente se conta o 1 mais 5 da intimação do exequente da medida que tenha restado infrutífera para a localização de bens penhoráveis, notadamente de bens penhoráveis. Quando é caso de citação, isso a gente supre pela citação por edital. Então, reconhecida a impossibilidade de garantir execução, por exemplo, um cisbajude negativo, intimação do exequente, a partir daí começa o 1 mais 5. Se fluiu este 1 mais 5 antes do reconhecimento da fraude, antes da penhora, não é? Então, já decorrido o prazo, pode haver, eventualmente, prescrição intercorrente antes da fraude de execução. Questão bem interessante que me chegou por conta da aula ao vivo do TAR, agora de dezembro. Espero que tenha colaborado com vocês.